Turma, tudo bem? Aqui é o professor Aldir falando. Voltamos para a nossa aula então de sensoriamento de solo, continuando o nosso assunto relacionado à resistência de penetração de hastes e compactação de solo. Nós vimos na aula anterior sobre o penetrômetro de Cone, né, aquelas hastes que são inseridas no solo e formam um gráfico que nós conhecemos por índice de Cone, que determina, de certa forma, o nível de compactação e a localização dessa compactação no solo. Nós temos outros modelos desses penetrômetros também, tá? Temos um penetrômetro nesse modelo aqui, que é um penetrômetro de pressão, com esse sistema amostrador aqui de pressão mesmo. Se o ponteiro aqui ficar na faixa do verde, significa que o solo não está compactado para um tipo de solo. E se ele entrar na faixa do vermelho aqui, já começa a indicar compactação naquela área. Esse é um sistema analógico, tá? Existe um modelo de penetrômetro de impacto, esse aqui é o penetrômetro de Stolf. Para evitar esse penetrômetro que é da direita, com esse peso aqui, que é de 4 kg, ele foi desenvolvido então para substituir essa interferência do operador aqui, tá? Essa haste tem uma ponta com área conhecida, da mesma forma que o penetrômetro de pressão, e ele sofre impactos aqui dessa massa conhecida. Sobre o impacto e o deslocamento, se calcula em cima das leis de Newton aí as relações de trabalho e se verifica então a pressão direcionada na haste. Tá? Essa pressão então é correlacionada quantos impactos tem que ocorrer para que cada centímetro, por exemplo, da haste penetre o solo. E em cima disso se faz uma relação então de força e de resistência à penetração. Tranquilo? Existem equipamentos automatizados para fazer esse trabalho. Um deles é a Unidade Móvel de Amostragem de Solo, a UMAS. Essa é uma unidade que pertence à Unesp de Botucatu. Eles realizam então toda essa análise de compactação de solo através de um trailer aqui, né? Um pistão hidráulico, isso aqui é interligado nas VCRs do trator e aciona então automaticamente. Esse sistema aqui é muito preciso, ele foi desenvolvido de acordo com uma norma internacional da Associação Americana de Engenharia Agrícola, e essa norma internacional determina o tamanho da ponteira da haste, a angulação e inclusive a velocidade de ataque dessa haste no solo, tá? Esse sistema aqui conta com uma válvula também para não ter oscilação de velocidade nem de força na descida, tá? Então é um sistema bastante interessante, todos os dados aqui são georreferenciados, o que para a agricultura de precisão é uma necessidade. Então esses dados de resistência à penetração eles vão ser associados a uma latitude e uma longitude, e o que vai propiciar aí a realização daqueles mapas de variabilidade, certo? Da compactação do solo. Tranquilo aí, pessoal? De certa forma, grosso modo, nós podemos dizer que a mesma resistência à penetração que é oferecida para essa haste aqui, quando ela penetra no solo, vai ser a resistência à penetração que uma raiz de uma planta vai sofrer, por exemplo. Se o solo estiver muito compactado, a raiz tem dificuldade em perfurar, não é isso? E é a mesma coisa que essa haste aqui vai de certa forma, entender. Correto? Vamos para a próxima, então. Esses dispositivos já se popularizaram bastante. Tá? Aquele que nós mostramos anteriormente ali da Unesp foi um dos pioneiros. Algumas empresas na área de agricultura de precisão investiram pesado no desenvolvimento aí de novos produtos, né? Então, aqui é o mesmo princípio, né? Uma haste, um pistão hidráulico, nesse caso aqui uma bomba hidráulica, para ser acoplado a uma caminhonete, a algum outro veículo. Isso aqui também é acoplado em aqueles quadriciclos, aqui tem um exemplo, tá? De alguma outra empresa também nacional. Então, um quadriciclo montado, aqui esse quadriciclo, além de fazer essa resistência à penetração, ele também pode coletar amostras de solo para testes de fertilidade, o que é uma aplicação bem legal. Outras alternativas, pessoal, a essa de entender um pouco a compactação do solo fincando uma haste nele, surgiu aí final da década de 90, início dos anos 2000, com essas hastes aqui, ó. Então, esse aqui foi um estudo de doutorado, de pós-doutorado, de
pessoal de Piracicaba, tentando associar a força que era sofrida por essas hastes aqui a 10, 20, 30 centímetros com compactação de solo. Isso aqui é acoplado na traseira de um trator e essas hastes, e o trator direciona então no sentido de deslocamento e força essas hastes para trás. Percebam que elas têm uma fita aqui, essas hastes. Dentro dessa fita ela tem um sensorzinho que a gente conhece por string gauge. String gauge é um sensor de deformação. Ele é colado na haste metálica. Quando ele desloca aqui, essa haste metálica ela tende a sofrer um movimento de torção, certo? Muito pequeno, porque é uma haste grossa. Ela não deforma visivelmente, mas invisivelmente ela está deformando. E esse sensor que está colado na haste detecta isso. É um sensor resistivo, tá? É uma micro-resistência, na verdade é uma ponte de resistências que detectam essa variação de tamanho da haste, esse alongamento que vai acontecer nela. E de acordo com esse alongamento aqui, eles associaram com a informação de resistência à penetração da haste, que nós vimos anteriormente lá. Eles acharam uma correlação muito boa da força de deformação dessas hastes com compactação de solo. Onde está mais compactado, deforma mais, envia um sinal mais intenso e ele forma um valor a mais lá. Além disso, esses pesquisadores aqui tentaram incluir dentro, aqui tem um fio cinza, não sei se vocês conseguem enxergar, dentro dessa outra espécie de haste aqui, um microfone. Um microfone para medir o som dessa haste quando ela cruza no solo. É incrível, né, pessoal? Porque de acordo com o som do material, da textura do solo raspando aqui, pode-se dizer se é areia ou se é argila. E aí poderia se fazer um mapa também de textura de solo, de acordo com a informação sonora. E ainda tinha outros sensores aqui que eles tentaram para fazer ajuste também de matéria orgânica e de coloração, tá? Então é uma haste multipontos que hoje já se pensa em colocar numa outra operação, por exemplo, de colheita, tá? Para não precisar acoplar isso aqui ao trator e fazer uma operação, fazer uma passagem na máquina somente com o trator para deslocar toda a máquina para coletar dados. Isso aqui pode ser colocado numa máquina então de colheita, por exemplo, para tomada de decisão na cultura seguinte, tá? É questão de descompactação localizada, entre outros. Tranquilo? Então, no próximo vídeo, voltamos aí com mais sensores. Até mais!